fantasiando aí, né? Tem gente que nem tá aqui na sala, né, gente? Não é verdade? Tem gente que não está nem aqui, né? Porque nós estamos fantasiando a todo momento, porque o nosso inconsciente é maior do que aquele pedacinho de consciente que está lá em cima. Na verdade, nós não vivemos nesse consciente, nós vivemos no inconsciente. É que a gente às vezes não valoriza esse inconsciente que a gente está vivendo, essa fantasia que está vindo, né? Que está surgindo a todo momento. Agora, olha bem isso aqui, as fantasias estão presentes tanto nas mentes normais, como nas neuróticas, perversas e psicóticas. Qual que é a diferença? O neurótico. Qual que é a fantasia do neurótico? Uma fantasia do neurótico é uma fantasia com medo, uma insegurança, e às vezes não, às vezes eu fico irada com você, não gosta da sua cara, não. Mas aí depois eu falo assim, gente, o que é isso? Como psicanalista eu posso dizer, seu rosto me lembrou alguém, né? Talvez tenha sido uma transferência. Agora, e como uma pessoa do senso comum eu falo assim, nossa, eu não sei por que eu não fui com a cara de fulano. Talvez meu santo não bateu com ela, eu até justifico. Isso é uma coisa que a neurótica pode sentir, é uma fantasia neurótica normal, porque todos nós somos mais ou menos neuróticos, né? Agora, os psicóticos, tá, gente? Eles deliram, eles veem coisas. Então é diferente. Ele vive a realidade da fantasia como se fosse real. Ele não racionaliza em momento nenhum. Ele nem sequer fantasia racionalmente em cima do que ele supõe ver. Ele realmente delira, tá? Então a diferença é essa. Pode dar um exemplo para mim sobre isso, que ele não fantasia, ele vive essa realidade? Tem um bicho bem aqui de baixo, ó. Tem um bicho bem aqui. Pega um pau aí, deixa eu tirar o bicho daqui. Entendi. Para ele é real. Né? É real, aquilo ali é real. E aí você tem de puxar o armário, tá? Você tem de puxar, aí você vai ver lá o pezinho lá na esquizofrenia, né, colega? Que aí você tem de puxar o armário, tá vendo? Não tem nada aqui não, ele pulou daí e foi pra lá. Ele foi pra lá, ele tá lá agora. Então, aí você fala assim, não, tá brincando com a minha cara. Quem não entende, as fantasias neuróticas, apenas uma parte está com o pezinho na realidade. O perverso é aquele que fantasia, ele tem um pezinho na psicose, mas ele ainda não chegou lá. Não vou com a tua cara, não quero te ver mesmo. Entendeu? Tenho certeza que você tem alguma coisa de ruim. Mas a perversão aí tem alguma coisa ligada com a maldade? Tem. Tá? Neuroses patológicas consistem nas fixações que nós tivemos lá na criança e que nós não conseguimos resolver, tá? Isso aqui tudo eu já falei, gente. Eu tenho mania de falar o que está lá na frente do slide, tá? Então, quando eu passar assim, não estranhe, tá? Fantasias de conteúdo sexual. Legal isso, não é, gente? Muito bem. Klein enfatiza que a questão das fantasias de conteúdo sexual podem ser comprovadas em um estágio um pouquinho mais avançado da criança, né? E aí ela vai concordar lá com Freud nessa questão da sexualidade. Agora ela diz, e Freud também, que as fantasias elas continuam existindo, as fantasias sexuais, no decorrer da vida dessa criança até a adultez, e até a velhice, tá? É a fantasia, vocês já viram falar, o sexo está aqui na mente? É aí que funciona a sexualidade nossa, na fantasia. Quanto mais nós fantasiamos o sexo, melhor, não é? É ou não? Podendo ter efeitos inconscientes. Olha bem, gente. As fantasias, elas continuam presentes na idade adulta, mesmo que elas se manifestem de forma menos clara. Por que na idade adulta ela vai se manifestar de forma menos clara? A gente racionaliza já. E quem fez? Fizeram o que com você? Teve a castração. Então não quer dizer que você não tenha fantasia. Você aprendeu a controlar na Você aprendeu a controlar através da sublimação de uma série de coisas, tá?
Agora, cuidado com a castração, eu falei daquela outra vez, eu vou voltar a repetir aqui. Frigidez, impotência sexual podem estar ligados meramente a essa castração dessa fantasia da sexualidade. Ah, mas meu menininho estava lá pegando o piu dele, ele tem 3 anos, como é que eu faço? Tira a mão daí. Distrai a atenção. Tira foco. Mas eu posso falar pra ele que ele pode pegar? Lá no quarto dele? Tipo assim, filhinho, é porque algumas pessoas ficam constrangidas de ver você pegando na sua genitália. Então quando você for pegar, isso é porque é cultural, então eu tenho que explicar pra ele, né? Então quando você for pegar, você vai lá pro seu quartinho, lá na sua intimidade. Para isso que existe a palavra intimidade. E não, como é que é? Como é que Tira a mão daí. E não assim. Fecha as pernas. Por que essas pernas estão assim? Gente, não tem uma mulher aqui que não esteja com perna descruzada. Descruzada. Mas mesmo assim tá juntinha, né? A dela tá. Agora não. Tá? Por quê? Isso é castração. E essa castração é cultural. E é uma coisa que a gente tem de quebrar. Porque essa criança, ela tem o direito de se tocar. A maior insatisfação do ser humano está ligada justamente ao não conhecimento do seu corpo e do corpo do outro. Tá? A masturbação, ela é um objeto transicional. E nós vamos ver isso em um corte depois, mais na frente. Tá? É necessário que o ser humano passe por isso. Tá? Tanto a criança como o adolescente. Agora, não, mas eu vou deixar à vontade? Não. A castração também é necessária. Porque a castração vai levar à sublimação. Então, quando você falou, eu distraio ele, eu levo ele para fazer uma atividade, uma brincadeira, isso é bom sim, porque você está ensinando a sublimar e a respeitar uma cultura, certo? E isso lá na adolescência não vira aquele vulcão, né? Pode ver uma menina passar, né? Eu tenho vou contar o caso do meu filho, gente. Por exemplo, menininho de 14 anos, filhinho da mamãe querido. Filho, vamos andar aqui no condomínio, vamos até lá no fundo. Vamos. De repente eu tô vendo meu filho olhando, tinha uma cerca viva, ele andando desse jeito. O que é isso, Júnior? Mãe, é sem querer. O que aconteceu? Nós tínhamos uma vizinha lindíssima de corpo, tipo a Nidian da vida, que lavava o carro de biquíni. Entendeu? Então olha aqui. Entendeu? Mãe, é instintivo, a gente não controla isso. Por quê? É uma explosão de hormônio, gente. É uma explosão de hormônio. Outra vez, estávamos no salão de beleza. Para que a gente leva adolescente no salão de beleza? Aí tinha umas revistas de carnaval. Aquelas mulheres, né? As gostosonas, né? E ele tá folheando, e de repente eu vejo algum movimento estranho ali, alguma coisa que não devia estar por ali, né? E eu, Júnior, vai comprar água pra mim. Peraí, mãe, vai comprar água pra mim, meu filho. Não, mãe, peraí, deixa eu terminar de ver aqui. Ele não tinha percebido que ele estava com ereção. É involuntário. Entendeu? E aí a gente entender tudo isso dentro de uma cultura que a gente tem, do jeito que é complicado. Né? É muito complicado. E isso é para a gente entender que essa explosão, ela é muito forte. Hoje, um homem adulto, ele pode ver uma mulher, né, que o excite, mas o que ele faz? Ele simplesmente vira. Ele simplesmente vira, começa a pensar na Segunda Guerra Mundial, que morreu muito soldado. Né? E das contas que tem pra pagar. Nas contas, meu colega falava assim, se você quiser trair sua mulher, começa a pensar nas contas, não tem tesão que vai pra frente. E quando, por exemplo, tem uma criança no Menina, eles vão se tocar, os dois se tocam. A menina é mais castrada, porque desde pequenininha ela tem de fechar as pernas, mas elas se tocam. E aí o que acontece? Se ele tá vendo, você fala assim, filhinha, vem cá, olha, você pode conhecer seu corpinho sim, só que não pode ser no meio das pessoas, que as pessoas acham estranho.
As pessoas não gostam de estar vendo isso, elas ficam com vergonha. Então você pode fazer isso sim lá no seu quarto, entendeu? Agora, E é uma brincadeira, tá? sim, é uma brincadeira. agora a pergunta é, caso ele não faça isso, caso ele continue, né, fazendo dessa forma, isso pode gerar Uma frigidez. uma frigidez, uma dificuldade de chegar ao orgasmo por essa mulher, no caso? Pode. Agora, você tem que pensar assim, que Deus, o universo, ele é maravilhoso. E a quantidade de testosterona que você tem, além da progesterona, pode fazer com que esse vulcão que esteja aí dentro seja maior do que essa castração. Mas o contrário também pode ocorrer. Pode, a promiscuidade pode vir, o sadomasoquismo vem daí, tá? A castração leva muito ao sadomasoquismo, porque eu retenho, eu comprimo, eu seguro, entendeu? Tem muitos desvios sexuais que vêm dessa castração. Porque nós não conseguimos, muitas vezes, chegar ao equilíbrio do dedo. A gente é 8 ou 80, né? Mas e se ele passar, por exemplo, na sala e fazer de conta que não está vendo? É diferente dele orientar para ela ir para o quarto ou é a mesma coisa assim? Não, faz. Olha, o que pode acontecer se ele fizer de conta que não está vendo? Ela pode estar num lugar público em que as pessoas são preconceituosas e ela pode começar a se tocar. Tipo um ônibus mais tarde, quando ela estiver adolescente. Por quê? Porque eu não fui castrada nesse ponto. Ah, entendi. O pai, ele não vai deixar de fazer a castração. Quando ele chegar para ela, ele vai falar, você não pode aqui, não é? Então a castração não está acontecendo? Pode impor limites. É, entendeu? Mas você pode fazer isso sim. Você pode conhecer seu corpo. Por isso que tem muitos sexólogos hoje ganhando muito dinheiro para ensinar a mulher como tocar o corpo, para conhecer seu corpo. Porque lá na infância ele não teve essa oportunidade. A castração é necessária sim. Eu tenho de respeitar a minha cultura e eu tenho de viver em sociedade. E essa castração vai formar o quê? O meu superego, que é o meu juiz que diz pra mim, eu posso fazer isso e eu não posso fazer aquilo. Então a castração é necessária. A forma que essa castração for feita é que tem de ser trabalhada, para que ela não gere um trauma. E isso daí é tão verdade, que você me falando isso daí, eu lembrei da época que eu estudava aos 14 anos, que tinha uma moça, né, uma adolescente que sentava na minha frente, e muitas vezes eu observei, ela ficava sentada assistindo a aula e ficava se tocando, ela passava a mão nos seios, passava a mão assim, né, nas partes, né, na vagina e tal, ficava se tocando. E ela pode ter sido estimulada também, é isso. Gente, a questão da sexualidade, dos traumas sexuais, ele tem de ser analisado em todos os âmbitos. Pode ser que ela não teve uma castração, mas pode ser também que ela tenha sido aliciada e abusada. Aí só no sexo. E aí olha só o que aconteceu com ela. O toque não dá prazer? Dá prazer. Se eu sinto prazer e se eu sou estimulada, principalmente nessa fase, 14 anos está explodindo tudo, né? Sim. Então, eu vou realizar isso. E ainda mais que eu fui muito incentivada a sentir isso. Porque o que acontece? No período de latência, a criança se castrou de uma forma que ela se volta para os livros, para os cadernos, para os brinquedos, para os jogos, ela se volta para isso. Mas se ela foi estimulada nessa idade, por algum adulto, ou às vezes até por um priminho da mesma idade, se ela for estimulada, ela vai continuar com a sexualidade ativa. Ela não vai ter a total castração, aí vai acontecer isso aí. Aí quando pro menino é a mesma coisa? Mesma coisa. Tipo assim, Só que você sabe que nós mulheres somos muito mais castradas do que os homens. mas assim, a questão do pai, por exemplo, chegar na idade de Seu pai foi latência, bonzinho. na idade de latência, por exemplo, o pai chega pro filho homem e fala assim, vamos ali que eu vou te levar ali, você tem que perder a virgindade. 12 anos, né? Aí, tipo assim, é um estudo, vamos dizer. O pai fez o filho ser estuprado, vamos dizer assim. Pode, isso funciona dessa forma? Isso é complicado porque isso era cultural. Mas a gente sabe de muitos traumas. Já peguei um trauma, só um até hoje, de uma situação dessa. De um homem que, quando adolescente, com 12 anos, o pai levou ele para o prostíbulo.
Ele teve um trauma tão... Ele só conseguiu urinar em cima da mulher. Então o trauma dele foi de uma... Para trabalhar esse trauma foi complicado. Esse caso que eu sei, o menino ele acabou ficando com a mulher, porque tinha medo de sair lá fora, e o pai estava esperando ele lá fora. O pai queria que ele fosse um homem, até o homem que ele não foi. E o pai forçar ele a voltar. Então ele falou que ficou com a mulher com medo. Isso gera traumas N, gente. N. E olha assim, a gente tem dificuldade do homem trazer isso pro sexo. Não é qualquer homem que traz isso pro sexo, porque é um abuso. É um abuso, isso aí não tem como. Se o homem pegar uma mulher de 12 anos não é um abuso, por que não uma mulher de 40, 30, 20 anos pegar um menino de 12 anos, que mesmo que o pai tenha levado lá, também não é um abuso? Né? Você falou uma coisa, eu estava de ouvidinho assim, meio assim. Não é bem assim. O que não é bem assim? Você não concorda? Que a menina é muito mais castrada? A menina é mais castrada, né? porque a gente vive num mundo machista, né? Então, eu pensei que você tinha discordado disso aí. Eu queria saber se o seu pai foi legalzinho com você e sua mãe também. Mais ou menos. Deu para entender mais ou menos, gente, o que a gente carrega como castrações negativas? Isso aqui eu falei, e vocês vão ver mais na frente, que esse contato com o corpo, ele vai se dar de uma tal maneira, principalmente nos adolescentes, e a gente vê muito isso no menino homem. Por quê? Porque eles não foram castrados, que eles chegam e ficam amarelos de tanto se masturbar. Não é? Só que isso vai chegar no ápice, tá, gente? E aí, o que os pais, nesse caso, falam assim, meu filho vai morrer? Aí, o que os pais podem fazer nesse caso? Tem um que vicia, que na fase adulta também. Tudo demais vicia, né? Porque o negócio é bom, não é, gente? Né? O negócio é bom. Então, tudo demais não é bom, tá? O que a mãe e o pai dessa criança pode fazer? Tudo menos o que nós estamos fazendo hoje, que é colocar ele de frente a um computador. Tudo menos o que nós estamos fazendo hoje, que é colocar... Gente, vamos levar esses meninos para fazer atividade física. Vamos levar esse menino para atletismo, vamos levar esse menino para o inglês. Se ele quer aprender música, deixa esse menino aprender música. Isso, vamos como é que chama? Muay Thai? Muay Thai, deixa. Porque senão realmente ele morre, porque o negócio é bom. Primeiro sol, gente. Né? Entendeu? As inibições e timidezes, é isso? Graves, provém também da castração, tá? Infelizmente tem os pais que falam assim, filho, você vai se acabar hoje, hein? Né? Sai daí desse banheiro, menino. Coitado, rapaz, ele não quer nem mais sair de tanta vergonha. E quando sai é xingando. A gente pode nem tomar banho direito nessa casa. Tá? Isso aí acaba com aquele rapazinho que... Sabe aquele menino que era super extrovertido na primeira infância, ali, até os 7, 8, 9, 10 anos? Vai tornar um cara super tímido se acontecer isso com ele. E olha, eu vou dizer que aqueles que têm irmão mais velho, coitados, né? Aí sofre, né? Porque aí os irmãos pegam, não pegam mesmo. Esse café é pra parar aqui, pro pessoal tomar? Não. O cheiro, né, gente? Então, a vida sexual satisfatória depende muito dessa fantasia, tanto lá da criança, nos primeiros anos de vida, da castração que ela teve, que a castração é necessária, porém tem que ser adequada, e dessa adolescência também fantasmática que ela vai ter, e que também vai ter a castração adequada. Que é igual ela falou, temos que vicia até a idade adulta. Ou seja, não conseguiu separar da mãe, eu entro lá no outro autor, não conseguiu separar da mãe para vir para outra mulher. Porque a masturbação, no caso, é um objeto transicional, que é a saída da minha família para a busca da outra mulher. E aí, às vezes, eu não consigo, por isso eu continuo na masturbação. Ainda continuo no objeto transicional. Alguém sabe? Alguém
não vou fazer essa pergunta, eu vou esclarecer. O que é um objeto transicional? Aquele cobertorzinho que a criança carrega dentro de casa para todo lugar, a fraldinha cheirando, é objeto transicional. Aquela mochila, lá na escola, que ele vai lá pro banheiro com a mochila, lindo, né? Maravilhoso. Gente, deixa o bichinho levar, tá? Por favor, deixa ele levar. Aquilo lá é um objeto transicional, que ele está querendo separar da mamãe dele para enfrentar o mundo. Então, como ele não consegue nem enfrentar o mundo, nem separar da mamãe dele, ele usa esse objeto transicional. Tá? E a masturbação é um objeto transicional. Tá bom? É considerado um objeto transicional. Tá? Isso aqui eu já falei. Então, nesse caso do adulto não vinculado à mãe. assim, tudo bem, normal no adulto, mas né, tem adulto que são totalmente exagerados na masturbação, alguma coisa assim. Então quer dizer que ele não conseguiu fazer essa transição? Quando é exagerado, tá? Quando a coisa é exagerada e quando ele, por exemplo, se ele não tem uma mulher normal, ele se vai masturbar muito também, né? Se é um cara solteiro, se é um cara que está sozinho, se não quer também é normal. Então existe N casos, né? Não é toda masturbação que vai gerar isso. Tá? E também tem o sexo mal feito, que pode levar o cara a se masturbar depois ou a mulher a se masturbar depois. Porque o sexo ele tem de ser com o toque. E o toque nada mais é a masturbação entre ambos. Né? É o toque. Então a gente tem que abrir umas aspas aí pra gente fazer esse entendimento, tá? Fobias infantis que têm como alicerce a repressão dessas fantasias, a quais sempre vêm acompanhadas de intensos sentimentos de culpas. Na aula passada, eu até falei para vocês a respeito de uma pessoa que ele achava que porque ele se masturbava, o pai ia chegar bêbado em casa e bater na mãe. Era um castigo de Deus. Lembra disso? De eu falar isso? Ou seja, tem pessoas, né? Principalmente antigamente, a religião introjetou isso dele. Que a masturbação é um pecado. Então, como nós temos essa energia muito forte dentro da gente, a gente atrai aquilo que a gente pensa, né? Então, ali a criança, o adolescente que se masturbou, o que nesse caso ele pensava? Caramba, aconteceu isso, vai acontecer alguma coisa ruim comigo, porque eu pequei. Deus vai me castigar, porque eu pequei. Mas a vida inteira você escuta, é pecado, Deus castiga. E quando a gente olha o significado da palavra pecado, tem nada a ver, né? Pecado é não acertei o alvo. O significado da palavra pecado na raiz é não acertei o alvo. Não tem nada a ver com culpa. Só que nós carregamos a culpa. Minha culpa por minha... Dolorosa tem um erro. A dolorosa é o erro, mas a culpa já é um outro agravante. O que é o pecado, então? Não, que é o erro, né? Nossa, Porque você não acertou, então você errou, né? Mas isso não quer dizer que porque você errou, você tem que ter a culpa. Exatamente. Mas só que a sociedade associa o erro com a culpa. a culpa, né? Acaba te culpando. Tá? Então esses sentimentos, esses intensos sentimentos de culpa nos castram, gente, para a criatividade. As nossas indecisões, às vezes a pessoa te oferece, Riva, vamos fazer uma sociedade? Entende? Vamos fazer uma sociedade? Olha que senhora, tem depende também, né? Depende. Qual a sociedade? Então, 4 respostas com entonações completamente diferentes. Essa daqui não ia arriscar de jeito nenhum, gente, o dinheiro dela. Se ela não soubesse que dentro de um mês ia ter de volta, não arriscava não. Essa daqui ia estudar o caso. Essa daqui, vamos sim. E aí, da onde vem isso? Da nossa castração, tá? Justamente desses intensos sentimentos de perda, de culpa que a gente tem dentro da gente. Tá? Então a gente se castra. E aí se castra do prazer de fazer uma sociedade comigo, Rita. Pois é. Lamento por você. Então, quanto mais culpa nós sentimos, mais vai a castração.
Vai bater na mamãe não, né, bebê? Ah, é? É sim, tem que ter também, assim, né? Tem que ter. Esse pouquinho isso aí. Dá uma caçada. O que acontece, gente? É, às vezes... Só voltando um pouquinho para a culpa. Esse sentimento que você fala, o sentimento intenso de culpa, é uma culpa exagerada, uma culpa fantasiosa, talvez uma culpa irreal? Olha, nós sempre sentimos culpa, né, Nelson? Sempre temos a culpa. Porque às vezes a culpa também é saudável. Mas é. A castração é Nem saudável. sempre a culpa é. Tudo em exagero. Vamos lembrar do pêndulo. O pêndulo, para estar em equilíbrio, ele tem que fazer isso, não é? Mas tem gente que chega aqui no 80 ou se não lá no 8. Não é isso? A gente não tem a tendência de ir para extremidade. É essa extremidade que a gente não pode atingir. Se não existisse culpa, a pessoa ficava Fazer tudo. fazer o que quisesse. É, exatamente. E é necessário que a gente sinta o quê? Raiva. O que mais? A criança tem que sentir raiva, medo e culpa. Senão a gente não chega na fase depressiva, senão nós não nos colocamos no lugar do outro. A gente está falando aqui dos excessos das castrações, né? Quantos homens entram no... Não vou falar isso não. Hein? Como assim? Não, vou falar não, porque essa gente vai se identificar. Diz que o psicopata não sente culpa, não é isso? É, mas aí é uma outra... Aí é tipo como se fosse o esquizofrênico, que é uma coisa mais ligada também, não só ao psíquico, tem ao biológico O também. esquizofrênico pode sentir muita culpa. Não, eu sei, eu estou dizendo assim, mas o esquizofrênico ele tem a parte física, né, biológica, do Biológica, problema. aham. E o psicopata também seria, Olha, porque até pra ele não hoje- sentir culpa, Não abriram o cérebro de um e falaram assim, é isso aqui que está faltando, psicopata. Mas a gente sabe que as emoções dele não funciona, né? Então deve ter algum mecanismo É como se fosse biológico. desligado mesmo. É, alguma fosse coisa desligado. biológica. Não tem uma coisa, é isso que eu quero dizer. A gente não pode usar a palavra biológica, porque ninguém abriu e falou assim, ó, isso aqui nele é desligado. Mas pela observação que se tem dos psicopatas, né, nós sabemos que Não é só psíquico. a pessoa ali, eu não sei como que ela consegue fazer aquilo, desligada daquele jeito, né? E acontece, gente. Ó, escolas existem assim de professores psicopatas. Cuidado. Né, Lúcia? Bom, não é o Lúcio que é não, gente. É porque eu já tive contato com professoras neste nível e tipo assim, ainda tá trabalhando na fundação. Dá um exemplo de um professor psicopata. Tá. Agora eu vou ficar de olho. Tá bom, vou te dar um Esse é, exemplo. Ribas, vai lá. Primeiro, a colega tem um marido que dá um carro de presente e tal, tudo. Aí, um certo dia, ela liga pro marido, cuidado com sua mulher, tá? Se eu fosse você, eu ia buscar sua mulher. Desliga o telefone. Aí a menina chega em casa, quase acaba o casamento, ela consegue retornar. Ah, tá, não, mas isso aí foi só inveja, né? Coisa simples, né? Aí depois, mais na frente, uma dita amiga dela, também casada, essa pessoa não era casada. Tem um relacionamento, um bom relacionamento com o marido, e entra um homem na escola onde tinha só mulheres, aquele grupo de professoras, né? E aí ela brincando tal com ele, alguma coisa, e ela falou assim, ah, fulano, toma aqui. Pedaço na boca, uma comida. Alguma coisa que tava, uma comida na boca. A outra fotografa e manda pro marido dela. E esse quase a matou. Levou ali pro lado de Santa Maria, pro lado de lá, quase a matou. E ela estava grávida dele. Acabou o Essa casamento. mulher tinha o telefone do marido da outra. Ah, minha filha, pergunta pra psicopata. Eu não sei. Eu não sei. Aí eu não sei. Bom, então o que nós falamos aqui, voltando aqui, foi da adolescência, tá? Gente, a castração na adolescência, ela é menos agravante do que lá no menininho de 3, 4 anos? Não.
Às vezes é pior, porque o adolescente ele sente tudo muito, ele ama muito, o amor dele é real, ele sofre muito. Então, esse sofrimento é intenso. Tudo no adolescente é a flor da pele. Por isso que os amores de adolescência, às vezes, duram toda uma vida, porque tudo é muito intenso, tá? Então, é real demais. Se você chama um menino, um adolescente de moleque, minha querida, e moleque pra gente é um menino daquela idade, assim, que é peralta e tal, tudo. Mas se você chamou, até você explicar que não era aquilo que você queria dizer, Nossa, é uma uma vez eu história. tive um problema seríssimo, porque na região que eu moro, moleque, a representação é isso, é um garoto jovem, né? E na cultura nordestina é um marginal. E eu dando aula, era comum, eu mudei pra aqui, e eu falei, ô moleque, pega isso pra mim, menina, quase que eu fui expulsa da escola, foi uma agressão terrível, porque uma expressão cultural que pra mim não tinha nenhuma maldade. E no seu caso foi uma questão de regionalismo. Não tinha nenhuma maldade, não estava depreciando o garoto. Mas pra eles, mesmo eles, mas lá na sua cidade, vamos lá pra sua cidade. Eu sou bem do interior. Na hora que você chama um menino de moleque, ele não é homem. Era um menino novinho. É um menino novinho, então pra eles também é uma agressão. Mesmo ele estando na sua cidade. Então o que eu quero dizer é nesse sentido. Então quando você chama, ô garoto, quando a mãe fala, meu bebê, vai matar, né? Bom, a fase ali, né, que eu coloquei, que é a hora que eles conseguem se desvincular desse âmbito sexual, né, os impulsos da puberdade falando, a sublimação, né, gente? A sublimação, ela vai acontecer, tá? De alguma forma ela vai acontecer. Essa criança, geralmente, como se diz, o universo trabalha de uma forma que nessa fase, a criatividade, ela é tamanha que ele vai se interessar por música, ele vai se interessar por dramatizações, ele vai se interessar pelo inglês, pelas músicas em inglês. Então ele vai ter outras prioridades. O que às vezes vai faltar no pai é incentivar essas prioridades que ele levanta dentro dessa idade, tá? Então quando o filho quiser, mãe, eu quero aprender música, por favor. Isso não dá futuro não, menino, vai aprender outra coisa. Pelo amor de Deus. Você está tirando a sublimação dele desse momento que ele precisa, tá? Olha aí. Ele se sublimando, né? Projeção e identificação projetiva. O que é projeção? Quando você tem um sentimento, você projeta no outro. A criança faz isso? Faz. Mãe, ela tá me olhando com a cara feia. Mas ela tá com a cara feia mesmo, né? É uma projeção, tá? A introjeção. O que é a introjeção? Quando eu tomo como se fosse meu. Mas quando eu introjeto ou quando eu projeto, eu só introjeto e projeto a realidade? Não, pode ser fantasia. Eu introjeto e projeto junto com a realidade a minha fantasia. Então, por isso que alguns conceitos que nós temos, os adolescentes têm, vão se diferir um do outro, vão ser diferentes. O mesmo pai, a mesma mãe, os filhos gêmeos, eles vão projetar e introjetar as situações da realidade de forma diferente. Tá? Identificação projetiva. A primeira identificação que a criança tem é com quem? Com a mãe. É aquele rosto que ela vê. O primeiro espelho da criança é aquele rosto. É o rosto da mãe. Aí por que eu pareço tanto com minha mãe nas minhas atitudes, nos meus trejeitos? Porque aquele rosto foi o meu primeiro espelho. Tá? E você vê que a criança começa a imitar você? Sem ela ter a noção de espelho? Vocês já viram isso? O bebê coloca a língua. Ele sabe colocar a língua por quê? Porque o outro colocou, né? Porque ele se identificou no espelho, que ele ainda não se identificou muitas vezes, né?
Então a projeção tem a sua origem nas identificações projetivas, lá na mamãe. A criança ainda vê o corpo da mãe como um prolongamento do seu. Quando ela está vendo esse espelho, ele ainda sente como se a mãe pertencesse só a ele. Tanto que ninguém pode chegar perto da mãe, né? Então, deixa eu dar uma olhada na hora aqui. Ah, tá. Desenvolvimento psicossexual. Já falamos. Essa coisa da ansiedade. Fala um pouquinho sobre isso. É gerado. Quando não, e a ansiedade é normal do ser humano. Para começar, é uma defesa do ser humano, a ansiedade. Né? Quando é que começa a ansiedade? Quando arrancaram o corpo da minha mãe de mim. Eu fiquei no flutuante, no vazio. Então eu gerei ansiedade. Essa fantasia que eu criei dentro dessa ansiedade torna ela maior ou menor. Se eu consigo ligar com a realidade e sair da fixação do que está acontecendo, a minha ansiedade vai ser uma ansiedade menor. Então tem pessoas que estão ansiosas, vou pensar nisso nada, eu vou lá para o shopping, vou fazer compras, vou comprar bolsa, vou fazer isso. É uma pessoa que aprendeu a lidar com essa ansiedade. Já tem outras, vou comer. Já tem outras, nada, eu vou dormir, porque tem gente que consegue dormir, né? Tem gente que consegue, que a fuga é dormir. E tem outros que têm um pensamento fixo, que é não consegue desligar da situação, tá? Mas essa ansiedade já vem lá do berço, né, que a gente pode dizer, tá? As relações do ego com seus objetos externos, internalizados e as flutuações das ansiedades psicóticas e arcaicas é que vai fazer com que essa pessoazinha desenvolva o seu ego e crie o seu superego. O que é o superego? Controlador. Meu juiz, aquilo que fala o que eu posso e não posso fazer. O que é o ego? É o equilíbrio. É o que concilia o meu desejo. Eu quero comer um monte de balinha, mas eu tenho diabetes. Diabetes é o que o meu superego fala. E quando eu falo assim, mas só uma, é meu ego tentando conciliar, tá? Então o ego não é só a realidade, ele é o conciliador entre os meus desejos, o meu id e o meu superego, tá? Eu tenho de andar aqui um pouquinho, que eu quero chegar num negócio aqui. As relações, o primeiro objeto, já falei, né? O encontro com a realidade, já falei. Isso aqui, eu falei da outra vez, né? O que é necessário para uma criança, para um adulto, para um adolescente? Sentir a frustração, o medo e a raiva. É isso aqui que vai fazer você ser uma pessoa sociável. É isso aqui que vai fazer você ser uma pessoa que vai criar para você ser feliz com você e com o outro. Uma pessoa que não tem isso aqui é uma pessoa que ficou na fantasia de Narciso. Eu. Aquela criança mimada demais, que a mãe pode estar morrendo e que ela quer ir pro shopping, porque ela não tem nada a ver com isso, não tem nada a ver com a dor da mãe. Ah, sua avó sofreu um acidente? Não. Ela que sofreu o acidente, não fui eu. E vocês acham que isso não é normal? Isso é mais normal do que vocês imaginam. Tá? Eles são egoístas aí. Não sei o que eu estou fazendo nesse microfone. Meu Deus. Já viram isso? Já pensaram isso? Ah, tá. Não, mas era só minha prima. A minha mãe é que conhece. Quer dizer, a dor da minha mãe. Né? Então isso aqui é um tripé para o nosso desenvolvimento, tanto pessoal como social, tá? Posição depressiva, eu já falei, né? O que é a posição depressiva? Quando eu vejo que tanto o ser bom como o mal provém da mesma pessoinha, e aí eu reconheço o outro e me coloco no lugar do outro. Olha que gracinha que eles fazem. Sabe lá o que eu estava pensando antes, né? A posição esquizoparanoide depressiva. A posição esquizoparanoide é quando tem essa cisão, seio bom e mal. Então o que é posição esquizoparanoide? É quando acontece a cisão, seio bom e seio mal. É a existência disso, é a posição esquizoparanoide. É quando o bebê ataca e recebe tudo como contra-ataque e ele contra-ataca novamente. Posição depressiva é quando ele culpa, a primeira culpa, né? Descobertas de Melanie Klein.
algumas violências, agora nós falamos sobre isso, né? Estão associadas às sexualidades. A sexualidade. A castração em si, ela pode gerar determinadas violências, tanto o sadismo, que eu falei aqui, como o sadomasoquismo, tá? E aí a gente teria até de entrar um pouquinho mais nisso. A criança, aqui na fase anal, a gente falou isso na outra aula, quando ela retém ou quando ela solta, ela sente prazer nisso, tá? E esse reter também pode levar justamente ao desenvolvimento do sadomasoquismo, tá? Isso aqui eu coloquei uretral e fálica só para lembrar que as mulheres também fazem esse sadomasoquismo. Eu vi uma coisa que eu fiquei aterrorizada. Existe uma doença chamada cistite intersticial. Quando você tem essa doença, o que acontece? O remédio tem que ser injetado direto na bexiga, através da uretra. A dor é infernal. E esses dias eu estava procurando sobre cistite intersticial. E aí caiu lá no site pornô, né? As mulheres sentindo prazer em injetar objetos na uretra. Eu falei assim, gente, isso não existe. Existe, gente. Existe. Isso é o prazer uretral. Então não é só o homem que vai desenvolver esse prazer sadomasoquista, esse prazer sádico, não, as mulheres também, tá? E aí é quando, sabe quando a criancinha tá segurando assim, o xixi, o cocô? Isso é um princípio sadomasoquista. Aí você tem de conversar com ela. Ó, você não pode fazer isso, porque isso pode dar uma infecção, vai doer, vai inflamar. Esse líquido que você está segurando, o cocô que você está segurando, ele tem bactérias, ele tem bichinhos aí dentro que pode fazer mal para o seu corpo. Por isso que o corpo está querendo jogar para fora. Então você tem de tratar a criança dessa forma, às vezes até com uma historinha. Você precisa colocar para fora, porque você vai querer comer novamente, vai alimentar, e o que não servir vai ser jogado fora, né? Por que eu coloquei? Eu vou voltar aqui só para me ver uma coisa. Por que eu coloquei isso aqui? Ah, tá. Uma das formas da gente ver como que a gente tem, isso que é natural na gente, é quando a criancinha começa a fazer isso aqui, né, gente? Ela começa a desprezar o que ela tem, jogar fora só para atacar o outro, né? Ó, eu tô com raiva de você, toma, cachorrinho, vai embora, né? Em 1927, ela publicou esse texto, Tendências Criminosas nas Crianças Normais. O que ela sugeriu aí? Que esse sentimento de devorar, esse sentimento sádico, já existia na criancinha. Só que é trabalhado, porque nós somos trabalhados socialmente. O primeiro contato social que nós temos é a família. Então a criança não é produto da família, a gente não fala isso? Na verdade, ela é produto por quê? Porque essa família vai burilar, vai esculpir nessa criança. Porque esse sentimento sádico nasceu com a defesa dela. Mas aí a família vem moldando, tá? Mas é forte, né? Tendências criminosas. Não, o que ela percebeu? Que as tendências criminosas, esses crimes, já estão, as ideações, os princípios, já estão lá na criancinha. É igual a danada da vingança, já está lá dentro. Aí se acontece uma série de coisas, essa vingança aumenta. Essa tendência a querer se vingar. E quando você vinga e sente aquele prazer, porque vingou, então o negócio fica melhor ainda. Aí que você fala assim, aí eu me resolvo. Né? Então esses sentimentos que nós temos, eles estão lá na criancinha, é isso que ela quer mostrar. E que aí conforme a forma de burilamento, conforme o desenvolvimento que ela tem, é que vai... Gente, eu tô falando muito, né? E vocês estão ficando cansados. Crianças com inibições intelectuais, aqui eu falei, né? Que a criatividade pode ser castrada, não falei? Diferenciou inveja, ciúme e ganância. Eu tenho certeza que vocês sabem de qual. O que é inveja? Qual a diferença de inveja e... o que é inveja? Querer o que o outro tem. Isso aí não é inveja. Isso é admiração. Eu só quero.
Se o Rony tem o carro do ano, eu também quero o carro do ano. Isso aí não é inveja. Agora, se eu pegar o carro do Rony, destruir, mandar ele no poste, aí é inveja. A inveja tem como princípio básico o outro não usufruir daquilo. A destruição. O bebê, a primeira inveja, que é o seio da mãe, e ele sabe que aquele seio vai correrzinho dele, o que ele faz? Ele suga aquele seio e quer tirar o leite todinho que tem ali dentro. Por isso que ele morde, ele belisca, ele quer tirar tudo, ele quer devorar, ele quer aniquilar. Isso é inveja. Então você sentiu, ai, mas um bebê tem inveja? Tem, um bebê tem inveja. A primeira inveja que nós temos, nós somos bebê. Nós temos inveja do peitinho da mamãe. Eu achar sua blusa linda, seu sapato super elegante, aí eu quero um igual. Tem gente que não gosta, né? Porque não gosta de andar com roupa igual ao outro, né? Eu nem vou. Mas tudo bem. Isso é uma admiração que, se você exagerar, vai virar uma doença. Porque aí eu não me identifico, eu me identifico só no outro. Aí é diferente. É uma identificação que você vai ter com o outro e você vai deixar de ser você mesmo. Tem até aqui algumas... Olha aí, olha que gracinha. Lindas essas meninas, né, gente? Ó, eu quero é meu, né? Aqui é a inveja do bebê. Olha o jeito que ele chora, inveja do peitinho da mamãe, olha. A gênese da inveja tá bem. Olha, uma coisinha fofa dessa, é nessa coisinha que começa, né? A inveja é intensa. Aquilo que é bom não pode ser assimilado, não pode se tornar parte da vida interior, consequentemente dando origem à gratidão. Quando ele percebe que não tem jeito de arrancar o seiozinho da mamãe e que esse seiozinho também é bom para mim, aí começa a gratidão. E aí, quando ele tem gratidão, ele entra em qual fase? Depressiva. Deixa eu ver. A inveja branca não existe, existe admiração. A gente. O que é ciúme? Sentimento de posse? Sentimento de posse. É meu. Eu não quero que ninguém pegue nem toque. E aí a gente vai ver. Deixa eu ver se eu volto aqui. Isso aqui é ciúme também. É meu, eu quero pra mim. Então aqui começa o real ciúme. E se você não ensina a dividir, quem é filho único aqui, filha única? Né? Né? É desse Olha só o que acontece quando você imita demais. Você chega ao ridículo, né, gente? Quando eu quero tudo que é seu, é uma admiração, mas essa admiração pode se tornar doentia, né? É claro que o cara ali tá ganhando, se vocês não conhecem, ele tá ganhando milhões na internet ali, né? Que ele tem um canal só para ele fazer essas imitações. Tinha uma daquela Suzana Vieira, ridícula, gente, tá aí mesmo, né? Então ele faz e ele coloca, olha lá, é papel higiênico no braço dele, né? Um absurdo, né? Aqui a gente já falou, né? Eu deixei ela mesma, porque eu sei. Olha só que menina brava, me identifico com ela. Olha a cara. Qual delas? Não vou falar com qual delas. A ganância, tá? Ela é um sentimento que provém do ciúme, tá, gente? É a partir do ciúme que eu quero tudo pra mim, que eu quero pegar mais coisas pra mim, pra mim, pra mim, pra mim. O 7 infantil, nós falamos na aula passada, que quanto mais colorido e mais brinquedos, mais a criança vai se familiarizar. E lembrando aquele detalhe, que ela vai entrar como, gente? Observando, tocando de levinho, porque ela não observa, não é só o 7, ela observa você também dentro do 7. Isso daqui é lindo, né? A posição esquizoparanoide e depressiva, ela vai acontecer no 7. Tanto com a criança, como com o adulto, como com o adolescente. Como com o adolescente eu até coloquei. E com a criança? Como é que será que vai expressar essa posição esquizoparanoide? Ela vai estar agredindo quem ali naqueles movimentos, quando vem os próprios brinquedos, ela pode agredir. Tá? E olha só, às vezes ela está brincando aqui, ela chega lá, ela pega a minha boneca, ela estraçalha a minha boneca.
Eu dei o exemplo aqui, né, gente, daquele menino que destruía e que depois que houve, que a gente começou a conversar sobre o assunto, ele queria colar as bonecas, tudo que ele tinha estragado. Por quê? Ele estava na posição esquizoparanoide de destruir as bonecas, né, que ele estava destruindo quem fez mal para ele, e depois ele entrou na depressiva. Ele viu que o adulto, o outro adulto, nem todo adulto é ruim. Então eu vou colar as bonecas, tá? Então aí ele está passando para a posição depressiva, se colocando no lugar do outro. Quem estava aqui na aula passada? Vocês querem que eu fale um pouquinho mais disso? Eu vi lá a carinha dele. Vou dar um exemplo bem clássico da posição esquizoparanoide para depressiva numa criança de, não lembro se era 8, 9 anos. Ele chegou para mim como uma criança que tinha passado por um lar, que tinha sido espancado até ficar numa cadeira de rodas. Aí a tia foi lá e recolheu essa criança para ela. Só que ela tocava o terror na escola, ela tocava o terror em casa, ela tocava o terror na comunidade toda. E ela veio para mim, a gente estava quase há um ano e ela não conseguia falar disso. Ela só conseguia atacar. Atacar o quê? A posição esquizoparanoide, eu me defendendo. Certo? E um dia nós estávamos numa comemoração e tinha outras crianças, e tinha uma criança na cadeira de rodas. Tá? E aí ele ficava olhando para essa criança. Eu estou falando esse caso novamente, gente, porque é um caso bem claro, dá para identificar bastante essa posição esquizoparanoide e depressiva. E ele ficava olhando e eu tô ali, observando ele olhando. Aí de repente ele chega perto de mim e fala bem assim: tia, você sabe que eu já fiquei numa cadeira de rodas? Eu mesmo? Eu tive de me engolir porque eu fiz até uma conta transferência, né? Me engoli ali e tal. Aí ele foi contar tudo que a tia já tinha falado, ele me contou. Aí depois que ele começou a contar, gente, foi uns 3 encontros, ele só falando disso, de como era esse lar, o que faziam com ele e tudo isso. E aí aquelas bonecas que ele quebrava antigamente, porque ele não só tacava os meninos lá fora, os brinquedos também ele conseguia destruir todos, tá? Aí ele pegou uma boneca, que estava sem perna, e tentando colocar a perna na boneca. Tá? E aí na hora que ele estava tentando, ele viu que não dava. Ele tinha de jeito de trazer uma cola para eu colocar, e depois eu tive de levar a cola para colocar. Ou seja, é a passagem para a posição depressiva. Lúcia, eu vou pular isso aqui, porque eu quero que os meninos vejam uma coisa. O acolhimento, os brinquedos, né? Os brinquedos devem ser simples dentro do set. Isso Melanie Klein coloca bem claro, porque as crianças têm de ter o direito de destruir, não compre nada muito caro, tá? Porque elas vão destruir. E a mamãe não vai pagar. O acolhimento era o abraço, o anterior. O sorriso, tá? É aquilo que ela fez aqui, ela fez um acolhimento hoje com vocês aqui, né? As histórias contadas, né? A caixa de brinquedo. Ela trabalhava tanto com as individuais como com as coletivas. E aqueles envelopes que quando a criança faz desenho, é bom que ela tenha guardado ali. E é bom que você tenha também para você ver a evolução do desenho, viu, gente? Vocês vão ter aulas sobre o desenho muito bem. Alguém pode ler isso aqui? É aqui que eu queria chegar. Nós temos só 8 minutos. Ricardo, um jovem de 14 anos, aparentando 16, vestido com o estilo de um adolescente que gosta da moda, calça jeans, camiseta escura, mas com estampa e jaqueta de couro preto. Chegou à clínica por indicação da namorada, mais velha 7 anos. Ao sentar-se na poltrona do set, usou a postura de imperador, braços nos braços da poltrona e uma perna cruzada sobre a outra, um olhar enigmático. Em seu discurso, falou sobre as drogas que, no seu ponto de vista, devem ser liberadas. Diz que necessita de seu pai apenas economicamente e devido às vias legais. Não tem um bom relacionamento com o pai, que tenta lhe impor alguns limites. Mas disse que o pai não tem moral para isso, porque traiu sua mãe. Não consegue viver com ninguém, só pensa em dinheiro.
Está usufruindo do dinheiro do seu pai, mas pretende em breve passar a se sustentar. Sempre está envolto em pensamentos em como a sociedade cada vez mais busca sua aniquilação. Fez várias colocações com críticas bem sustentáveis. Só retomando aqui uma entonaçãozinha, ele acha que o pai que pensa só em dinheiro, tá? Só a entonação que ficou muito. Na escola, provavelmente será reprovado quando perguntado sobre o porquê da sua dificuldade acadêmica. Disse que não suporta estar dentro da sala. Quer estar com os amigos, viver a vida. O tempo não existe e o que existe são momentos. Estou vivo agora, não sei amanhã. Preciso aproveitar a vida, ela passa rápido. Ele está preso em qual posição? Eu falei, né? Além dele ter um probleminha lá com a castração do complexo de Édipo, vocês viram? Que ele culpa o pai, que o pai não tem autoridade suficiente porque traiu a mãe, né? Na verdade, nesse quesito aí, a gente vê que o complexo de Édipo não foi feita uma castração adequada, até porque parece que esse pai estava muito ausente para fazer essa castração adequada com o filho. Para falar, essa mulher é minha, ela é sua mãe. Então não é você que tem que sair se sentir traído, é só ela. Você vai continuar. Porque a gente fala assim, pai é pai mesmo que todo mundo se separe, mãe é mãe mesmo que todo mundo se separe. E depois a gente fala assim, que o pai não devia ter feito isso. Então ali ele deixa de ser pai e você passa a ser mulher, ou o menino passa a ser homem. Né? Se ele continua sendo pai, ele vai continuar sendo teu pai, mesmo que ele tenha traído sua mãe. Né? Então tem um quesito aí do complexo de Édipo. Mas ele está preso na posição esquizoparanoide. Ele não consegue separar desse pai e dessa mãe. E aí ele pega de frente. Ele pega de frente com esse pai e com essa mãe. E aí o que o analista tem de fazer com essa pessoinha aí? O que nós vamos fazer com essa pessoinha? Trazer para a realidade. Trazer para a realidade. Tá bom, mas quem te sustenta? Ah, tá, ele faz isso, seu pai faz isso. Aonde está seu pai? Ah, tá, por que ele está lá? Ele precisa disso? É trazer esse rapaz para pensar que a outra pessoa é uma pessoa. Não é o pai responsável por toda uma vida dele. Porque o adolescente muitas vezes chega assim no 7 e fala assim, não, eu não nasci, eu não pedi para nascer. Né? Não é isso que eles falam? E aí a gente fala assim, você não pediu para nascer, mas você está aqui dando trabalho. Só que a gente não pode falar dessa forma, né? A gente está aí comendo igual pizza, né? Comendo pelas beiradinhas, né? Então isso aí é um caso clássico da posição esquizoparanoide e do complexo de Édipo em fixação. E que a gente tem que trazer para o lado da posição depressiva. Eu vejo que esse rapaz aí, a impressão que eu tenho é que ele também não está preocupado com o futuro. É como se ele não fosse ter o futuro. Tá, mas aí eu vou aproveitar. Ué, mas você não está preocupado com o futuro por quê? Se você não tivesse um pai que te desse dinheiro, se não tivesse a sua mãe, você estaria fazendo isso? Isso é puxar ele para a realidade. Você tem de usar isso aí. Sim, porque a impressão que eu tenho, quando ele pensa assim, seria uma pessoa que poderia, né, se continuar sem um acompanhamento, vir a praticar um suicídio. O suicídio, olha só, gente, todo adolescente, ele passa pela cabeça dele o suicídio, todos. Em algum momento passa, eles são melancólicos, eles gostam dessa coisa de melancolia, tá? Agora, o suicídio, para chegar às vias de fato, tem de ter uma cadeia de coisas. Esse não me importar, ele não se importa porque esse rapaz aí, uma hipótese. É claro que a gente vai levantar muitas, como você levantou uma outra, que a gente vai poder estudar essa outra também. Mas uma hipótese é porque ele tem tudo na mãozinha. Então, quanto mais eu não tenho frustração, então eu não preciso me preocupar. O importante é agora, mamãe está aqui, papai está aqui. Entendeu? Agora, pode sim levar essa questão de eu não me importar com o futuro? Como que eu não me importo com o futuro se eu tenho... Olha só, ele ainda tem... O complexo de Édipo dele é tão forte que a namorada dele é 7 anos mais velha do que ele.
Ele é 14 anos, 14 com 7, 23, né? 21? Não estou sabendo fazer conta também. Já deu hemorroida cerebral, né? Então, nesse caso, olha só, ele substituiu a mãe. Ele fez uma transferência da mãe. Então ele não quer sair desse mundinho de mamãe e papai. Ele não quer. E nada como eu reprovar mais um ano para papai e mamãe pagar mais um ano de escola também. Mas toda hipótese deve ser pesquisada. Se você levantou essa hipótese, ela tem que ser pesquisada. Na hora das análises, nos encontros que você vai ter com ele, você vai abordar isso aí para você pesquisar isso aí, tá? Porque algum motivo você teve para suspeitar disso. Assim, pela leitura, né? Não conheço o caso, e lendo, né, o relato, é a impressão que eu tive, né? Que é uma pessoa que não Exatamente. E considerando um aumento exagerado, os jovens que vêm praticando, né, suicídio, inclusive de famílias que são economicamente com condições suficientes de sobreviver sem esse problema. Pode sim. E hoje em dia, pela condição da nossa sociedade, a gente não pode descartar isso que você falou. Bom, gente, eu espero ter colaborado um pouquinho mais com vocês. Tá? Tem alguém me pressionando aí?